Convido você a gente entrar aqui no Perfil Profissional 4.0. Vamos entender, para a gente entender o que é isso, Perfil Profissional 4.0. Então vamos entender a era 4.0 que nós estamos vivendo, tá? É importante entender que se fala de era, a primeira revolução industrial. A primeira revolução industrial, aí teve a segunda revolução industrial, a terceira revolução industrial e agora se fala que a gente está na quarta revolução industrial. Por isso que eu estou falando que é o perfil profissional 4.0. Se fala que nós estamos na indústria 4.0 hoje, né? Já estamos, acho que na real, já estamos entrando na quinta revolução industrial, né? Que vai ser afetada muito pelo uso da inteligência artificial. Mas deixa esse assunto para outra aula e vamos então agora destrinchar rapidamente aqui para você entender qual é esse contexto que eu estou querendo colocar aqui. Então a primeira revolução industrial, ela nasceu lá em 1777, tá? Qual é o ano? 1777. E o que aconteceu? A máquina a vapor. Antes de 1777, a força era humana. Então tu imagina, faz um exercício. Força humana. O que acontece na sociedade? Descobriu-se a máquina a vapor. Ou seja, a força não é mais humana ou animal. Ela é através da máquina a vapor. E isso revoluciona a indústria têxtil. A primeira revolução industrial, a característica dela é a indústria têxtil. A indústria têxtil que se desenvolveu principalmente lá na Inglaterra. Tá? Então a Inglaterra se desenvolveu muito nesse primeiro momento com a máquina a vapor, tá? Que desenvolveu a indústria têxtil, a industrialização. Tá? Pensa bem, máquina a vapor tem a ver com trem. Máquina a vapor, o trem. E aí você começa a partir dessa descoberta que impacta a sociedade, você tem o acelerar. Todas as revoluções elas têm uma característica, é acelerar o desenvolvimento, é acelerar a informação, acelerar o conhecimento. E aí, imagina que antes uma carta, né, que era por navio, uma carta ou uma carga, né, que era por navio, que era o meio que atravessava o mundo, começou a ir muito mais rápido com o trem. Ou seja, começou a verificar as regiões, os países seriam unificados pela questão da indústria, do transporte realizado por trem. Então, era feita uma produção aqui nesse ambiente e transportado para outro. A informação ia e vinha muito rapidão, muito rápido. E é isso que acontece? Há uma aceleração do desenvolvimento. Tá? Então, a primeira revolução industrial é as características. A segunda revolução industrial, nós já estamos falando de 1850. Então, olha bem, 1770 para 1850. E aí, o que aconteceu nessa revolução? O que foi? Foi o petróleo. Então, quando você descobre o petróleo, que é o combustível, né? Quando é o combustível, e aí você vê a energia elétrica. São as duas revoluções os dois fatos que ocorreram no mesmo período, um ligado com o outro, né? Petróleo e energia elétrica, ou seja, você tem duas ferramentas que impulsionam muito mais rápido ainda. Aquela máquina a vapor agora é uma máquina elétrica. E aí você tem o desenvolvimento dos veículos que não estão presos a trilho, né? Ou seja, você acelera o mundo. Essa que é a ideia que eu quero passar. O que acontece aqui? Um aceleramento das informações. As notícias vão e vêm, as informações vão e vêm. O conhecimento produzido no ambiente, ele não fica só naquele ambiente, ele chega mais rápido e aí o mundo começa a andar e ganhar velocidade. E aí você tem a terceira revolução industrial, nós estamos em 1970, dá um pulo. E aí, o que é a característica? A automação de processos. Então, aquilo que era um processo, você automatiza aquele processo que se repete com mais velocidade, com mais perfeição. Aí você tem o uso de robôs, automatização, principalmente da indústria automobilística. E aí você tem os computadores. Os computadores, no primeiro momento, esses computadores não são de uso popular, não estão em todas as casas. É de complicado acesso pelo seu custo, né? E aí você também desenvolve as telecomunicações. Lembra que eu falei no começo? O trem levava a carta, né? O trem levava o correio, o trem levava a informação, o trem levava o conhecimento. O barco no começo, o barco era lento pra caramba, né? Quando mandava a notícia que havia o casamento, a outra carta que chegava já tinha 2 filhos. Porque demorava muito, demorava muito. As telecomunicações aceleram essa informação, essa circulação do conhecimento. Tá?
E aí, nós entramos na quarta revolução industrial. A quarta revolução industrial, nós estamos falando de 2010, e aí já existe, já acontece, já começa a se falar da inteligência artificial muito primária. Não é de hoje que nós estamos falando de inteligência artificial, tá? Hoje que explodiu o negócio. Mas a inteligência artificial já era colocada lá atrás. Você veja que o nosso celular, antes de se falar em inteligência artificial, nossos relógios, já existe uma inteligência artificial automatizante. Ela consegue perceber determinadas coisas formatadas, e aqui por trás existe uma inteligência, é isso que você vai falar, né? Aí você tem a impressão 3D, muito se fala agora. Impressão 3D ainda vai desenvolver muito, ainda mais agora com a inteligência artificial. E você tem o Big Data, né? Muita informação conectada. E você tem a internet das coisas nessa revolução. O que é a internet das coisas? Tudo está ligado na internet, tudo tem internet. Você compra um veículo agora, né? Acesso à internet, tem muita coisa, tudo digital, é um computador. Você não compra um carro, você compra um computador com roda, né? E você tem a tecnologia digitais conectada, tá? Nessa quarta revolução industrial, é disso que a gente está falando, tá? Ou seja, é tudo reunido e ligado ali. Tá? E sabe quando você quer voltar para a segunda era industrial? Você chega em casa e desliga a tua luz elétrica. Tá? Quando você desliga a luz elétrica, aí você volta automaticamente para a primeira era industrial. Tá? Porque aí a primeira era industrial não tinha energia elétrica. Então, quando você não tem energia elétrica, o que acontece? Tudo isso não funciona. Não funciona a inteligência artificial, não funciona a impressão 3D, não existe Big Data, internet das coisas. Tudo vira simplesmente uma coisa, um ferro. Nada funciona. Você tirou a internet do telefone, o que acontece? Tudo isso que está aqui, que é um computador, ele não vai funcionar, cara. Ele vai virar, cara, às vezes nem telefone vai funcionar, tá? Ou seja, se tirou a energia, se tirou a internet, tá? Internet e energia elétrica estão muito conectados. Se tirou a energia elétrica, acabou, você volta automaticamente para a primeira era industrial. Só para você ter ideia assim do quilate desse negócio, tá? Então é isso que nós estamos na quarta revolução industrial. E eu sempre, quem me escuta há mais tempo, sempre digo que a segurança privada ela está ainda na era pré-histórica. Ou seja, é antes de tudo isso aqui. A segurança privada, ela estava na pré-histórica. Tá na era pré-histórica, cara, é antes de tudo isso aqui. Ou seja, uma era muito atrasada, é isso que eu quero falar, é a segurança privada, tá? Muito travada, muito engessada. Nossa senhora, tem um barulhão do caramba aqui. E vamos agora então, tá? Vamos aqui agora entender, nós já entendemos as eras, vamos ver as características, tá? A segurança privada agora, ela não está ainda na era 4.0, tá? Ela está se encaminhando para lá. O Estatuto da Segurança Privada atualizou ela e conectou, né, com as tecnologias. É isso que é importante você entender. O movimento que está acontecendo. Eu fiz de propósito essa análise aqui, porque eu sempre falo das eras da segurança privada. Só que as eras da segurança privada é um movimento interno e a segurança privada está dentro da sociedade. A sociedade está na era 4.0, para você entender. O contexto onde se realiza a segurança privada é dentro do contexto da sociedade. A segurança privada, na sua particularidade, ela também tem um processo, que eu sempre já trabalho que existe as eras da segurança privada. Mas agora eu comecei diferente, eu coloquei um contexto maior para você entender. Para você entender que o maior e o menor, né? Eu estou fazendo essa análise. E agora vamos entender as características da era que nós estamos vivendo, que é a era 4.0, que é a era da sociedade. A sociedade está em transformação. E é preciso nós entendermos que a sociedade, que é o contexto maior da segurança privada, estando em movimento, estando em transformação, ela vai afetar a segurança privada, porque a segurança privada é o ponto afetado pelo maior. Ela faz parte do maior. Então, se o maior, a sociedade como um todo, a indústria, o movimento econômico é afetado, quem está dentro dele, o corpo, também é afetado, né? A parte, o todo se modifica, a parte se modifica. Então, uma grande coisa que eu falei, a velocidade. Qual é a característica? A velocidade. Quais são as características das eras que eu fui trazendo aqui? As eras industriais. É a velocidade. Cada era, na sua revolução, ela impulsionou muito mais a velocidade. E o que nós estamos vendo hoje? A velocidade das coisas. Como tudo acontece, o tempo parece que está voando, né? A gente tem essa impressão. E outra característica é estar e ser conectado. Antes você se conectava e saía, tá?
Você entrava na internet e você tinha que ficar lá aquele barulhinho. Conectou. Nossa, conectou, agora eu estou conectado. Hoje não, hoje você vive, você é um ser conectado. Irmão, você não está conectado, você está fora da realidade que nós estamos vivendo agora. Você está fora, se você não é um ser conectado. Não é que eu quero dizer o seguinte, ó, espera aí, calma aí, vou colocar a questão. Não é que você tem que estar permanentemente conectado, tá? Isso até é ruim, tá? É bom às vezes você se desconectar, tá? Eu vou me desconectar, ou seja, vou ver minha vida fora da internet. Existe vida fora da internet, existe. Tá? Mas o que eu quero dizer é que se você não tem esse poder de se conectar, você vai ter um problema. Você tem um desafio, você tem uma barreira, porque você vai perder velocidade. A velocidade está em você ser conectado. A internet existe para duas coisas, exatamente para que em pouco tempo você ter escala. Pouco tempo, escala. Você joga o negócio ali, em pouco tempo muita gente viu. Como é que diz? Viralizou. O que é? Pouco tempo, muita gente viu. Esse é o grande poder, né, das mídias sociais. Mas o nosso entendimento aqui é que você deve se conectar para aproveitar essa velocidade, para no pouco tempo que você tem disponível, você se organizar para escalar o seu conhecimento, para vocês ter acesso a informações que vão gerar conhecimento, vão aumentar suas capacidades, suas habilidades, para você estar nessa era 4.0 da segurança privada, nessa nova era da segurança privada. Captou a jogada? Esse que é meu espírito para você entender. E aí você precisa ter redes de relacionamento. Então é velocidade, estar conectado e dentro dessa conexão você entrar em redes de relacionamento. Redes de relacionamento, criar relacionamentos online. Assim como na nossa vida normal a gente tem relacionamento com as pessoas no nosso trabalho, no grupo da igreja, no grupo lá da escola, no grupo do futebol, do grupo X da associação, tal, no clube de lazer, tá? A gente está conectado com pessoas. A gente precisa estar conectado agora com redes de relacionamento para você ganhar velocidade. Você ganha velocidade no acesso, mas ganha muito mais velocidade se você está conectado em redes de relacionamento que estão plugados no mesmo sentido que você, no mesmo objetivo. Você que está aí, você está hoje aqui comigo. Você está conectado com o Pedrosa, com o Pedrosa Mentoria. Você está conectado no canal Sucesso na Segurança Privada. Você está conectado na revista Sucesso na Segurança. O que são isso? São redes de relacionamento. A gente promove redes. Você está lá no meu sistema CESP, Central de Empregos, você vai estar lá, é uma rede de relacionamento. Você vai estar lá no portal da Nova Era, a Netflix dos cursos, é o portal que vai fazer você estar, né, competitivo na Nova Era da segurança. Você está numa rede de relacionamento. E assim existem outras redes de relacionamento para você ganhar velocidade, para você ter aprendizado, para você poder contribuir, você ser afetado, você afetar, contribuir e receber contribuições de grupos de relacionamento. É muito importante você dizer que grupo que eu estou. E que grupo que eu estou? Grupo do quê? Aonde é que eu me relaciono profissionalmente para que eu possa crescer e ganhar velocidade, tá? E também você precisa, uma das características que é a quantidade de informações. Você entra na internet, você é soterrado. O nosso cérebro hoje, o ser humano hoje é soterrado de informações. Cara, outro dia eu estava lendo, milhões de não sei o que, não sei das quantas de informações que a gente recebe. O nosso cérebro, ele processa isso e não deixa. Ele, se fosse processar tudo, iria surtar. Não, mas o cérebro ele nos protege, né? Ele não vai gravando nada, ele vai rebatendo. Isso só pega aquilo que é essencialzinho dentro do nosso mapa mental que a gente replica ele todo dia, tá? É importante você entender isso. Então, agora é o seguinte, se eu quero crescer, eu quero ser um profissional, eu quero ter prosperidade, eu quero ser competitivo nesse mercado, eu quero entender esse mercado, eu quero estar posicionado de maneira que eu consiga poder crescer rapidamente, né? Para eu ter velocidade, para que eu possa aproveitar as oportunidades, para que eu possa estar no lugar certo, na hora certa, para que eu possa ser o profissional que as empresas precisam, para que eu possa ter as habilidades, as competências de que vai ser necessário para eu poder sair na frente dos meus concorrentes, dos meus competidores pelas melhores vagas. Então aí eu preciso ter, nessa quantidade de informações que eu vou receber, né? Eu preciso selecionar essa informação, porque eu recebo muita informação. E eu preciso fazer uma seleção dessas informações, porque nem tudo me interessa. Tá? E a outra característica é a smarterização. Ou seja, tudo é smart. A televisão é smart, o fogão é smart, a televisão é smart. Ou seja, como é que diz? A inteligência das coisas.
tudo está conectado, né? O seu carro está conectado com a sua geladeira, com a sua televisão, com a sua casa, com o seu celular, com a sua... Ou seja, tudo está conectado e aí as informações circulam mais rapidamente. A característica desse momento que nós estamos vivendo agora é a geração de dados, né? E quanto mais dados a inteligência tem agora com a inteligência artificial, isso é processado muito mais rapidamente e aí acontece essa loucura de as coisas serem muito rápidas, serem processadas e a gente nem consegue acompanhar. Esse é o mundo que nós estamos vivendo. E é esse mundo que a segurança privada vai chegar. É esse mundo que a segurança privada vai entrar. E a segurança privada conectada com essa realidade, ela vai girar, ela vai crescer. Eu imagino assim que a segurança privada nos próximos 5 anos, ela vai crescer o que ela não cresceu nos últimos 40 anos. Olha bem o que eu estou falando. Nos próximos 5 anos, a segurança privada, ela vai desenvolver de uma tal maneira que ela vai crescer em 5 anos o que ela não cresceu nos 40 anos desde 1983. Tá legal? Presta bem isso, é muito poderoso. Se você não está nessa conexão, você vai perder, porque vai ser muito rápido aí as oportunidades que serão geradas. Legal? Muito bom, tá? Aqui a gente fez um outro quadro ainda para você entender, né? Então você tem aqui o conhecimento, a informação e a velocidade. Você tem conhecimento, informação e velocidade. Nós estamos na era, uma vez se dizia que nós estamos na era da informação. Informação, você trabalha essa informação, joga na sua realidade, ela vira conhecimento e isso tem uma velocidade. Então aqui nós temos o tempo, tá? E nós temos a velocidade da indústria 4.0. Muito bem. Muito bem. Ó, vou fazer um resumo daquilo que eu falei. Então você tem a máquina a vapor, a mecanização e a mecanização inicial da indústria têxtil, tá? Foi lá 1777, indústria 0.0, tá? Aí você tem a exploração do petróleo, desenvolvimento da energia elétrica, 1850, indústria 2.0. Aí você tem a indústria 3.0, que é a automação de processos, robôs e uso de computador. Aí você entra agora em 2010, na indústria 4.0, tá? Simulações virtuais, inteligência artificial, a realidade aumentada, as impressões 3D, Big Data, e aí agora há uma ruptura na velocidade. É isso que eu quero te falar. Velocidade. E aí agora você veja que tudo vinha... A indústria 1.0 para a indústria 2.0, você veja bem, são mais de 100 anos. São mais de 100 anos. Agora, em muito pouco tempo, nós estamos aqui, já estamos falando na era pós-digital. Ou seja, indústria 4.0, a indústria da informação, a era digital. E se está se falando agora, 2020, na era pós-digital. Estamos entrando na era da inteligência artificial. Tá? A era da inteligência artificial que vai facilitar todos esses processos para eles serem processados de forma ainda muito... Olha o tanto que já alterou a própria inteligência artificial. Ou seja, cada dia, cada semana, cada mês, a gente vê as coisas alterando muito rapidamente. E tudo isso vai fornecendo uma infraestrutura para que as demais questões relacionadas com o desenvolvimento, elas também ganhem velocidade. E aí que eu gosto sempre de fazer a chamada. Você tem que estar em movimento. A velocidade você que determina, mas você tem que estar em movimento para poder acompanhar e estar posicionado para aproveitar as oportunidades. Muito bom, as tecnologias agora elas estão se conectando. A segurança eletrônica, né? A área da segurança eletrônica das empresas de monitoramento de sistema eletrônico de segurança e rastreamento de numerável, a indústria da segurança eletrônica, essa está bombando. Essa já está na era pós-digital, essa já está na era 4.0. A segurança eletrônica ela vai ganhar muito mais velocidade com esse incremento da inteligência artificial na sua produção e na sua utilização. Quando vai para a utilização, aí que entra o ser humano, aí que entra o profissional e aí que você deve estar conectado, atualizado, para você ser o profissional que as empresas vão procurar para resolver os seus problemas. Para as empresas serem mais competitivas, elas precisam que o profissional seja competitivo, seja de alto nível, porque o jogo agora é jogo de primeira divisão, não é jogo de quarta divisão, onde a segurança privada estava. O jogo agora é de primeira divisão. E é isso que você precisa entender. A segurança privada ela está aqui dentro dessa sociedade, está aqui dentro desse movimento. E ela vai ser influenciada porque agora a Lei 14.967 restabeleceu um novo padrão, uma nova estrutura, um novo ambiente. E aí é isso que estava faltando para o desenvolvimento da segurança privada como um todo. Agora vamos entrar aqui nas consequências. E a primeira consequência que tem é que tudo que muda, tudo que altera pode ser uma ameaça. Cada era que a sociedade foi
passando nesses tempos, sempre teve também uma característica de ameaça e oportunidade. Muitos ficaram para fora, muitos ficaram para fora, muitos ficaram para fora, porque essa é uma característica. Muitos entram, mas muitos também ficam para fora. Não tenha dúvida, essa é uma questão social, né? Essa é uma questão técnica, essa é uma questão do desafio da sociedade, né? De não deixar ninguém para trás, mas fica para trás, né? E aí, qual é a primeira ameaça que se fala? Bem, com tudo isso acontecendo, há uma redução da mão de obra. Vai haver uma redução da mão de obra, porque a inteligência artificial, a automatização, a inteligência das coisas, tudo está levando para que haja uma ameaça à mão de obra. Sim, redução da mão de obra desqualificada, eu diria, né? Porque aquela mão de obra qualificada, essa vai ser sempre procurada, essa sempre vai ter oportunidades. Mas é claro que, eu até coloquei aqui, profissões vão ser extintas, né? Quando chegou a energia elétrica, existia uma profissão, que era a profissão do cara que acendia os lampião nas cidades, as cidades maiores. Esse camarada, se ele não fez um curso de eletricista na época, se ele não migrou, se ele não fez um movimento, se ele não se atualizou, ele ficou fora. Porque o cara só sabia, o cara entendia muito de acender lampião, o cara entendia de lampião e coisa e tal, fazer lampião, etc. Ok. Quando houve uma troca, quando houve esse impacto, profissões deixam de ser realizadas. Há uma redução da mão de obra daquele segmento específico. Mas, por outro lado, abre-se oportunidades que antes não existiam. É essa questão que você tem que olhar, é esse ponto que você tem que observar, é esse detalhe que você deve estar observando e estudando, verificando para você fazer uma projeção de cenários. Eu sempre gosto de fazer isso, para que você consiga imaginar para que lado que vai, quais são as tendências, quais são as novas necessidades, quais são as dores que as empresas e o mercado vão gerir para que sejam resolvidas. Tá? Então, acontece que o grande ameaça, o grande desafio que eu vejo na área da segurança privada, principalmente na área da vigilância, é o analfabetismo digital. O cara não tem um e-mail, o cara não está no WhatsApp, o cara tem acesso à internet muito limitado e ele não tem as condições de ter um computador, as condições de ter o melhor celular, né? E mesmo que você tenha um celular melhor, você não tem o acesso à internet. Então, o primeiro investimento que você deve fazer como profissional é entender que a internet é uma ferramenta. A internet é uma ferramenta e o acesso à internet é a ponte. É a ponte que te leva para outro caminho. É o veículo que te conecta com grupos, né, com pessoas, com realidades, com geração de informação. E é onde você ganha velocidade. Então, não entender isso, né? Eu chamo que é o novo analfabeto, o analfabetismo digital. Aí é não entender como funciona esse negócio. Essa é a grande ameaça. Por quê? Porque hoje a informação ela chega para a internet, tudo caminha para ser pelas redes sociais. E essa informação e esse conhecimento, se você não chegar a ele, não receber ele, não tiver condições de receber e de ir atrás, você com certeza vai perder poder competitivo. Você não vai ser competitivo nesse mercado que você precisa ser muito rápido na percepção das coisas, tá? Então eu diria que isso é a grande ameaça. Tá? Eu falo com muitas pessoas, sempre faço essas perguntas de como é o seu acesso à internet. Cara, me assusta entender que as pessoas elas não conseguem perceber, ir além de simplesmente usar o pouquinho de internet que elas têm para o entretenimento, né? Para que perder o seu tempo aqui com coisas que não é ela que traz. Ela é chamada pelas redes sociais, pelos diversos mecanismos, dos algoritmos, etc., para consumir o seu tempo em algo que não vai lhe trazer resultado. Então, quando eu uso a internet, que eu tenho que gastar ela para usufruir de vídeos, de cursos, etc. e tal, aí eu já tenho que investir um pouquinho. E essa não percepção que eu chamo de analfabetismo digital, que com certeza vai atrasar muitas pessoas. Tá?